noite. O pessoal sabe o quanto eu estou ansioso por hoje. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz mesmo. Se puder aí acender a luz para mim, fazendo um favor, ver o rosto da galera. Agradeço. Vocês estão bem, gente? Amém? Tá bem mesmo? Amém? Ah, bom. Achei que vocês não estavam bem. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Glória a Deus. Isso aí. Então, como eu ia falando, estou muito feliz de estar aqui hoje. Por quê? O que aconteceu? Na mensagem de hoje eu vou contar um pouquinho de uma experiência minha. De como eu era, de como eu fui me tornando. E aconteceu que na segunda-feira, estava preparando essa mensagem, né? E essa mensagem ela fala sobre o fogo do Espírito Santo. Eu já venho trazendo ela faz 2 sábados que eu venho falando sobre isso, sobre o fogo do Espírito Santo. Eu estava lá preparando essa mensagem, era de madrugada em casa. Aí, estava lá, aí sempre quando eu estou orando, eu abaixo a cabeça assim, preparando a mensagem, eu abaixo a cabeça e começo a orar. Quando eu estou preparando a mensagem, eu fico assim, escorado e fico orando ali. E eu refletindo sobre a mensagem, eu falei, mano, eu queria ter uma experiência com Deus, assim, do nada me veio na cabeça, eu preciso de uma experiência nova com Deus, eu preciso de algo novo, eu preciso de um gás aí. Fui pro meu quarto orar. E eu pensando na mensagem, vocês vão entender mais pra frente, mas fui pro meu quarto orar. E orando, e orei ali, não aconteceu nada muito especial assim, lógico, eu estava na presença de Deus, isso já é especial, mas eu falei, mano, preciso de algo mais, e nada, e orando lá. Aí no outro dia eu fui trabalhar, né, só que eu estava com isso na cabeça, com essa oração que eu estava fazendo, estava na minha cabeça isso, e aí eu falei, mano, eu preciso de alguma coisa, eu preciso de algo mais, e trabalhando com isso na cabeça. Na hora que eu estava indo embora do trabalho, eu esqueci disso. Estava trancando lá a sala, desligando as coisas, entrei no meu carro e esqueci. Entrei no carro, coloquei um louvor, estava indo, escutando um louvor. Mano, do nada, eu senti um negócio, e na hora que eu senti esse negócio, foi no peito, assim, mas foi forte. Na hora que eu senti o negócio, eu falei, mano, aí voltou, que eu estava na cabeça, mano, eu preciso de algo novo. Só que eu sentir esse negócio não foi o que mais me impressionou, assim. Foi porque eu comecei a chorar ali, aumentei o som do carro, comecei a cantar, orar e chorar, e eu falei, olha tudo que Deus está fazendo no nosso meio. Olha tudo que Ele está mostrando para a gente, olha tudo que está acontecendo, pessoas vindo, pessoas se entregando, pessoas se derramando da presença dEle, usando as nossas vidas, a gente tendo esse privilégio de servir, estar na casa dEle. E eu comecei a chorar muito porque eu não imaginava que ia ser assim, não imaginava que Deus ia nos surpreender com tantas coisas boas como está sendo. E eu fiquei muito feliz. E para começar essa mensagem, eu gostaria de falar sobre o fogo do Espírito Santo. O tema da mensagem é: o fogo aquece. Então, na primeira mensagem, eu falei que o fogo de Deus, ele purifica. Quem não estava lá não vai lembrar, mas vocês vão entender mais para frente. O fogo de Deus, ele purifica, mas ele não só purifica, ele também ilumina. E o fogo de Deus não só ilumina, mas ele também aquece. E o que não falta hoje no nosso meio são crentes frios, crentes gelados, crentes indiferentes, insensíveis. São crentes, mas são covardes, têm medo do que o Espírito Santo pode fazer. E como diz em Efésios, são crentes, mas estão dormindo entre os mortos. Está carregando um menino morto com ele. São crentes, mas mentem. São crentes, mas não oram. São crentes, mas não estudam a Bíblia. São crentes, mas parece que está amarrado na hora de louvar a Deus. Vocês já viram isso? O cara está aqui na hora do louvor e o cara parece que ele está tomando um enquadro da polícia. Ele fica assim, ó. Aí o policial manda ele erguer a mão, ele faz. Aí depois abaixa a mão. E parece que está amarrado, parece que amarraram ele para louvar a Deus. Aí teve o jogo do Palmeiras lá da Libertadores, os caras ficam tudo louco com o Palmeiras, gritando, para depois passar vergonha lá no Mundial. Entendeu? Então o cara parece que está amarrado, está preso.
São crentes, mas têm mais prazer na roda dos escarnecedores do que na roda do povo de Deus. Estava conversando com os meus amigos essa semana e quem é cristão mesmo, está de fato ali, ele começa a se sentir incomodado na roda dos escarnecedores. Porque sempre tem uma zoeirinha ou outra. Ah, não, ele é da igreja. Ah, não. E a Bíblia diz para a gente não se assentar na roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? Aqueles que fazem brincadeirinha, zombam. São crentes, mas não amam a Deus de todo o coração. São crentes, mas namora ou se casa com quem não tem compromisso com Deus. Vou falar um negócio, mano. Sua namorada tem que ser crente, velho. Seu namorado tem que ser crente, mano. Tem que casar com alguém que é crente, mano. Amém? Não vai tentar ir lá fora procurar alguém para tentar converter, porque namoro não é evangelismo. Amém? É, isso aí. São crentes, mas não investem tempo, não investem dinheiro na obra de Deus. Vai ter o acampamento, aí tem um monte de gente falando, mas é muito caro, eu não vou porque é caro. E o cara compra o passaporte para ir na Faici lá e vai todo dia, mano. Acampamento 2022 aí tá chegando. Já guarda dinheiro aí, pelo amor de Deus. Não investem a vida na obra de Deus. O líder pede para chegar um pouco mais cedo. Meu Deus do céu. Nossa, mas é meu sábado. Eu tenho que aproveitar o sábado. São crentes que são espectadores, são assistentes de culto, vem para encher a plateia. São crentes que estão sempre frios, nunca pegam fogo de fato. E mais do que nunca, hoje, a gente precisa buscar o batismo com fogo para aquecer e inflamar a igreja. A gente tem que fazer a igreja vibrar por Deus. Mais do que você vibra com o título do Palmeiras, do Corinthians. A igreja tem que voltar a ser obcecada pela presença de Deus, pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. Mas infelizmente, no verão, existem lugares que são muito mais quentes que a igreja. A pessoa ela sente muito mais vontade de estar em algum lugar do que na própria igreja, na própria casa de Deus, na presença de Deus. E a igreja ela se tornou uma geladeira espiritual. Está sempre com a temperatura baixa. E assim como um carro ele só funciona depois que ele esquenta, o crente ele só age na plenitude da força de Deus após ser aquecido pelo Espírito Santo. Após ser aquecido pelo fogo do Espírito. E a gente chama isso de segunda obra da graça. O que é a segunda obra? Se alguém puder trazer aquela mesinha para mim aqui, rapidinho, vai me ajudar. O que é a segunda obra da graça? A primeira obra da graça ela é a salvação. É a obra da redenção que Deus fez na sua vida. Ele mostrou que você só tem força de alcançar a salvação através dele, através do sacrifício que foi feito através de Jesus. Então você se arrepende, se submete ao senhorio de Cristo, você é justificado e agora você está indo para o céu. Agora a segunda obra da graça é você agir na plenitude da força de Deus. É você ser cheio do Espírito Santo. É você ser queimado com fogo para tirar todas as impurezas que existem dentro de você para você viver face a face com Deus. E a gente encontra isso na vida de Eliseu. Eu quero falar um pouquinho sobre a história de Eliseu, porque Eliseu, ele orou por uma mulher sunamita e essa mulher ela teve um filho. E esse filho, quando ele já era crescido, ele estava acompanhando o pai no trabalho do campo. E um dia ele teve uma dor de cabeça muito forte. Aí o pai dele mandou ele para casa. O filho deitou no colo da mãe. E quando deu meio-dia, ele morreu. E aquela mulher com o coração destruído, com o coração cheio de mágoa, tomado de dor, ela corre até o profeta Eliseu. E Eliseu, ele entende que a alma dela estava em angústia. Então ela vai falar para Eliseu: pedi eu ao meu senhor algum filho?
Em outras palavras, ela está querendo dizer o seguinte: o meu filho está morto. Meu filho está morto dentro de casa. E eu sofria bem menos quando eu não podia ter um filho do que eu estou sofrendo agora que meu filho morreu. Eu pedi para você um filho? Então Eliseu, ele fala para o assistente dele: você vai correr na frente, vai na frente, não cumprimenta ninguém, não olha para os lados, vai direto correndo para a casa dessa mulher, corre e coloca o meu bordão profético no rosto do menino. E o assistente dele foi na frente e colocou o bordão profético no rosto do menino. Só que antes disso, a mulher chega para Eliseu e fala: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei, você vai comigo. Então ela chega para Eliseu e falou assim: não, você deu meu filho, agora ele morreu, você vai lá comigo resolver esse BO aí. E chamou o profeta para ir com ela. Só que o assistente dele foi lá na frente. Então o assistente chega na frente, coloca o bordão profético no rosto do menino, mas ele continua morto. E o que eu quero dizer com isso é que nós também usamos o bordão profético, pregando a palavra, e a gente prega a verdadeira palavra, a gente prega dentro da mais pura doutrina, da mais pura ortodoxia que a igreja pode ter, mas somos meninos mortos. A gente não desperta. A gente usa o bordão profético, mas nada acontece na nossa vida. Somos fiéis expositores da palavra, mas a gente continua carregando um menino morto. A gente cumpre o nosso ministério, a gente fica por anos na igreja, mas a morte continua instalada na nossa vida. A gente continua sendo uma igreja fria. Eliseu, então, ele chega até a casa onde o menino está morto. E com essa chegada de Eliseu na casa, a gente vai aprender algumas coisas. Em primeiro lugar, o menino estava morto na cama do profeta. Porque Eliseu, ele passava por essa sunamita, e essa sunamita, ela preparou um quarto para ele na casa dela. Então ele tinha um quarto na casa dela. E o menino estava morto no quarto do profeta. E se a gente quer que o menino morto ressuscite, a gente precisa levar o menino morto para o nosso quarto, para agonizar à noite por ele, para interceder à noite por ele, para nos debruçar diante de Deus e clamar para que ele volte à vida. Nós temos que orar fervorosamente por esse menino morto que carregamos. Aonde? No nosso quarto. Na nossa intimidade com Deus. Se hoje a gente vê muitos crentes frios no nosso meio, se a gente vê poucos frutos no nosso meio, isso é falta de oração incessante, oração perseverante, oração fervorosa no nosso meio. Em segundo lugar, Eliseu, ele se envolve com o drama do menino morto com profunda empatia. Então Eliseu, ele sente o que a mãe está sentindo e ele reconhece que só Deus pode resolver aquele problema. Então Eliseu, ele se joga sobre o menino, ele fica olho no olho, boca na boca, se identificando com a morte do menino. E o resultado disso foi que a palavra de Deus diz que o corpo do menino aqueceu. Mas Eliseu, ele não se contentou só com o aquecimento. Ele não se contentou só com um vestígio de vida, com um sinal de vida. Ele queria vida plena. Não basta um menino morto que tem dentro de você deixar os vícios, abandonar a prostituição, deixar a mentira, voltar para a família, ser honrado e honesto. Não basta ir para a igreja, ser batizado, professar a fé, fazer mudanças na sua conduta. Ele necessita de algo mais. Ele necessita de vida plena, viver na plenitude da força de Deus. Em terceiro lugar, Eliseu, ele agoniza em oração.
Ele sai de cima do menino, ele começa a andar de um lado para o outro no quarto e ele agoniza em oração, em súplica, em intercessão pelo morto. E à medida que o coração dele aquece, o corpo do menino aquece também. E logo depois, o milagre acontece naquela casa. E no fim dessa história, Eliseu ele triunfa sobre a morte por firmeza e perseverança em oração. Em 2 Reis 4,35 diz: E tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Não basta a gente usar o bordão profético. A gente precisa ser batizado com fogo. A gente precisa aquecer o nosso coração. E essa palavra de Deus, essa história de Eliseu, ela precisa mexer com você. Em 1 Reis, a palavra de Deus, na boca do profeta Elias, agora não é mais Eliseu. O profeta Elias, em 1 Reis, a palavra dele era a palavra de Deus. Quando Elias orava, as coisas aconteciam. Quando Elias orava, a morte batia em retirada. Quando Elias orava, os céus trancavam e não chovia mais. Quando Elias orava, Deus mandava fogo do céu. Quando Elias orava, Deus mandava chuva. E hoje, quando é que a palavra de Deus é verdade na nossa boca? A gente fala, mas nada acontece. A gente pede, mas nada acontece. A gente clama, mas nada acontece. É por isso que necessitamos do batismo com fogo. E uma coisa que me deixa muito preocupado, e foi algo que eu vivi durante muito tempo, é esse zelo que muitos cristãos têm manifestado pela Bíblia, quando eles dizem que a gente não deve ir além do que está escrito. E eu concordo muito com isso. A gente não deve ir além do que está escrito, a gente não deve ultrapassar o que está escrito. A Bíblia é nosso único manual de vida e conduta para tudo. Mas o que me preocupa de fato é que a gente não sente nem um pouco a vontade de ficar igual à Bíblia. De ficar alinhado com a Bíblia. Nossa única preocupação tem sido zelar e cuidar da doutrina, da ortodoxia, mas a gente não se preocupa da mesma forma em ser crentes piedosos e cheios do Espírito Santo. A gente não tem equilíbrio entre doutrina e vida. E esse equilíbrio, esse desequilíbrio, na verdade, entre doutrina e vida, ele gera em nosso meio crentes frios, pobres, medíocres, superficiais. A nossa vida ela tem que ser como o altar do tabernáculo. O altar do tabernáculo ele estava sempre aceso. O fogo nunca apagava. A chama do altar do tabernáculo estava sempre acesa. E o nosso coração ele é templo do Espírito Santo, ele deve estar sempre aceso, sempre queimando pela glória, pela presença, pela vontade de Deus. Não há nada que ofenda, que apague e entristeça mais o Espírito Santo do que pensar que a igreja, depois do Pentecostes, não tem mais nada a esperar do Espírito Santo. Porque imagina, se o Espírito Santo ele serviu só para aquele momento em que os discípulos foram batizados, e eles falavam em línguas de fogo, e eles profetizavam, e eles curavam, e eles pregavam o Evangelho, para que serve o Espírito Santo em nossas vidas hoje, se ele parou de agir em nosso meio? O Espírito Santo ele tem sempre mais para nos oferecer. O azeite ele não para de jorrar enquanto tiver vasilhas vazias. O fogo, ele nunca deixa de arder. E não existe limites para o Espírito Santo. A gente não pode restringir a vida cristã ao novo nascimento, à justificação, ao perdão de pecados. Porque isso é apenas o começo, isso é o primeiro passo da vida cristã, isso é o que acontece lá no comecinho.
É a primeira obra da graça. Deus não quer apenas nos levar para o céu através da primeira obra da graça. Ele quer trazer o céu até nós através da segunda obra do Espírito Santo em nossa vida. E eu cheguei na parte que fez tudo acontecer durante essa semana na minha vida. E eu já queria chamar a banda para vir aqui. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu comecei a buscar alguns testemunhos de pessoas que foram batizadas pelo Espírito Santo, que receberam esse batismo, esse arder no coração. E um dos testemunhos que eu li foi sobre John Wesley. John Wesley, ele deixa a Inglaterra e ele vai ser missionário lá na Geórgia. E lá ele começa a trabalhar entre os índios, mas os resultados do trabalho dele naquele local como missionário era muito desanimador. E eu me identifiquei muito com isso quando eu assumi o ministério. Quando eu comecei o ministério, os resultados eram muito desanimador. John Wesley era um homem estudado, um homem culto, preparado intelectualmente, inteligente pra caramba, mas faltava o essencial. Quando John Wesley ele foi revestido pelo Espírito Santo, quando ele estava participando de uma reunião de oração, ele se tornou uma tocha acesa na Inglaterra. Ele se tornou uma luz na escuridão da Inglaterra. Ele revolucionou a Inglaterra. Houve um avivamento no século XVIII na Inglaterra que tirou o país do caos moral, do caos social, do caos político e do caos espiritual. E o avivamento iniciado por John Wesley, ele salva a Inglaterra da Revolução Francesa. Eu falei, mano, que loucura, velho. O Espírito Santo usando um homem e através disso revolucionar um país. Outro testemunho que eu li foi sobre Moody. Problemas técnicos. Amém. O outro testemunho que eu li foi sobre Moody. E conta que uma vez ele estava andando pela Wall Street em Nova York. E ele recebe uma visitação tão grande do Espírito Santo que ele corre, vai dentro de uma casa, ele cai de joelhos e o Espírito Santo foi derramado profundamente na vida dele naquele momento. É a ponto dele gritar que não aguenta mais de tanto poder que revestiu ele naquele momento. E o testemunho diz que ondas elétricas pareciam queimar dentro do corpo dele. E era como se línguas de fogo queimasse o coração dele. Moody, ele sai dali como um gigante. E da mesma forma de John Wesley, ele sai como uma tocha acesa no meio da multidão. E a seara que Deus tinha preparado para ele ficou toda em chamas. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Quando eu li esse testemunho de Moody, que diz que aonde quer que ele ia, ele pregava e multidões se rendiam a Cristo. Depois de apóstolo Paulo, ele foi o maior pregador da história. E aonde ele passava, ele pregava o evangelho. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu li esse testemunho. Eu falei, mano, eu queria viver uma parada assim. Eu queria viver algo sobrenatural igual Moody, igual John Wesley viveu. Assim como ele sentiu línguas de fogo queimando no coração dele, eu também quero sentir, porque o Espírito Santo ele não parou no Pentecostes, ele continua agindo até hoje. Que o nosso clamor hoje
ele seja por uma visitação poderosa do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele age como um vento e ele vai para onde ele quer e te leva onde ele quer. E quando estamos nadando em águas profundas do Espírito Santo, a gente não tem mais controle sobre nós. E o Espírito Santo ele age de forma individual com cada um, derramando dons, trazendo experiências. E quando tudo aconteceu comigo, eu estava sozinho. Eu não estava cercado de um monte de gente. E aproveitando hoje que, inclusive, a gente está no meio da pandemia, se possível, eu queria que a gente se espalhasse. Você não ficasse perto de ninguém nesse momento. Ninguém do seu lado. Pode se mexer aí, galera. Pode se espalhar pelo templo. Esse é um momento seu com o Espírito Santo. O Espírito Santo ele vem com alguns propósitos na nossa vida. E o propósito maior que ele vem é continuar a obra de Deus através da sua vida. Porque Jesus nessa terra, ele tinha um plano e ele exerceu o ministério dele. Mas chegou um momento que ele foi aos céus. Mas ele deixa o Espírito Santo para continuar a obra dele através da sua vida. Jesus pregava o Evangelho, o Espírito Santo prega através da sua vida. Jesus curava enfermos, o Espírito Santo cura através da sua vida. Jesus ensinava a palavra, o Espírito Santo ensina através da sua vida. Jesus glorificava e honrava o nome do Pai dele que estava nos céus. O Espírito Santo glorifica, honra e santifica o nome do nosso Pai que está no céu. O objetivo maior do Espírito Santo é glorificar o nome de Deus. O Espírito Santo ele vem trazer um chamado para a sua vida. O Espírito Santo ele vem derramar dons espirituais na sua vida para a glória de Deus, para o ministério de Deus, para que o nome de Deus se erga, para que o nome de Deus seja glorificado. O Espírito Santo vem nos tornar como tochas acesas no meio da nossa geração. O Espírito Santo ele vem nos batizar com fogo para tirar tudo aquilo que não presta, para que as pessoas possam ver a quem nós servimos, que nós temos um Deus santo, que nós temos um Deus vivo, que nos tira da escravidão, que nos tira do pecado, que nos dá liberdade em Cristo. O Espírito Santo ele vem queimar o seu coração, para que esse menino morto que você tem carregado possa ficar vivo, e ele possa glorificar a Deus, possa trazer vida aonde você passar. E nesse momento começa a dizer palavras de amor, de gratidão, que exalte, que glorifique o Espírito Santo, que glorifique a Deus. Que você possa nunca na sua vida entristecer o Espírito Santo. Que a sua oração possa ser, que o Espírito Santo nunca venha deixar o seu coração, que você nunca venha sair da presença dEle. Que a sua oração possa ser, que Ele possa queimar cada vez mais na sua vida. Que a sua oração possa ser por um avivamento na nossa geração. Que a sua oração possa ser por um avivamento dentro da sua casa, na sua família, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho. Que você possa iluminar e pregar, e aonde você passar, multidões se rendam ao senhorio de Cristo. Erga a sua voz nesse momento. Peça para que Ele incendeie seu coração a ponto de você dizer: eu não aguento mais tanto poder, que eu possa ser revestido desse poder. Senhor Deus Pai, nessa noite, Deus, eu quero que o Senhor queime o meu coração, eu quero que o Senhor queime a minha vida, eu quero que o Senhor estabeleça um altar no meu coração que nunca apague, Pai. Que a Tua chama nunca apague no meu coração, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor,
possa fazer através da minha vida, Deus. Que nós possamos ter experiências sobrenaturais com a Tua glória, com o Teu poder, com o Teu Santo Espírito, Pai. Que o Teu Santo Espírito encha esse lugar, Pai, encha corações, que encha o nosso ministério de pessoas dispostas a servir, pessoas com um chamado. Que o Senhor levante pastores, que o Senhor levante profetas, que o Senhor levante pessoas que com dom de cura, com dom de visões, porque o Senhor diz que naqueles dias jovens profetizarão, jovens teriam visões, e nós cremos que o Teu Espírito Santo não parou por ali. O Senhor tem muito mais para a nossa geração, o Senhor tem muito mais para a nossa juventude em nosso meio, Pai. Vem com a Tua glória nesse lugar, Pai. Nós queremos entrar no Santo dos Santos, Senhor. Nós queremos ver a Tua face, nós queremos ver o Teu rosto, nós queremos sentir o Teu toque, nós queremos sentir a Tua presença, o Teu abraço. Nós queremos mergulhar a Tua presença, Deus. Vem, Pai, com Teu fogo e Tua glória nesse lugar, que nós possamos ver, Pai, que nós possamos contemplar, Deus, para a glória do Teu nome, Senhor.